Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal, mais um momento aqui em que sempre estamos refletindo na Palavra de Deus. Desta feita, estamos aqui dentro do nosso quadro, momento de reflexão, onde quinta e sexta-feira, pela misericórdia de Deus, temos aqui sempre refletido sobre temas, né, que trazem aí lições para a nossa vida, no que diz respeito àquilo não só que Deus espera de nós, mas também aquilo em que podemos esperar em Deus, confiar no Senhor, ter esperança e tê-lo como a nossa fonte, que não é rota, mas uma fonte de água viva para nossas vidas. Nesta oportunidade, estaremos aqui conhecendo o tema da lição aqui dentro do quadro, momento de reflexão, que tem como título, deixa eu ver aqui, toda injustiça terá o seu devido juízo. Toda injustiça terá o seu devido juízo. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, te colocamos na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados e queremos, Senhor, te agradecer por tão grande salvação. Pelo nosso nome está, Senhor, escrito no livro da vida. Pela esperança, Pai, que temos de que a qualquer momento o teu santo Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, de vir nos buscar, segundo as tuas ricas promessas, e isso a qualquer momento. Pedimos a tua bênção durante esse período, que aqui estaremos meditando sobre, Senhor, a certeza, Senhor, a confiança de que ainda, além de que temos pela tua palavra, que o mal, ainda que der mão, não prevalecerá, temos também por certo, através da luz e da iluminação da tua santa palavra, em que nenhuma injustiça ela passará impune. Ela terá o seu devido juízo, e este conhecimento, este entendimento, Senhor, só nos vai privar, meu Deus, de que nós venhamos a ter temor e tremor ao teu santo nome, mas como também, Senhor, nos privarmos de sermos, Senhor, os autores ou praticantes de qualquer que seja, Senhor, qualquer pecado, qualquer injustiça. Que o Senhor nos guarde disso, mas que o Senhor nos faça, Senhor, ó Pai, e Senhor, venha nos santificar, nosso corpo, alma e espírito. Senhor, e venhamos ser, sim, fonte, Senhor, de justiça. Tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo. Senhor, que venha ser, Senhor, isso a ocupar nossa mente, nosso coração. É o que nós pedimos, Pai. Já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Estaremos aqui abrindo, o texto bíblico com base nessa reflexão que nós encontramos em Isaías capítulo 10, versículo 1 a 4. Será esses 4 versículos aí a base para essa certeza, onde o Senhor aqui advertindo, através do profeta Isaías, ao povo de Israel, às 10 tribos, e que em extensão nos serve como princípio admoestador, né, do Senhor. Ele fala aqui, alerta sobre as injustiças, né, sobre aqueles que venham ou estejam a praticar ou venham a praticar as injustiças através até mesmo de decretos que são criados com objetivos obscuros e ilícitos. E assim diz o texto bíblico: ai dos que decretam leis injustas.
e dos escrivões que escreve perversidades. Agora, olha só o propósito: para privarem da justiça os necessitados e arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis? Aí ele passa a fazer uma inquisição, melhor dizendo. Passa ali, né, a levar o povo de Israel, como também a cada um de nós nesse momento, nessa reflexão, a responder, se assim pudermos, a seguinte pergunta: diz o Senhor, mas que fareis vós no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa riqueza? O que nós aprendemos aqui, amado e querido irmãos, amigos e ouvinte da palavra de Deus, antes de eu entrar aqui no texto-contexto, é que essa demonstração do Senhor, ela deixa claro que o Senhor está sob o controle. O Senhor está sentado sobre o seu trono e ele reina. E que nos alerta aqui em pelo menos duas esferas dentro desse texto. A questão de que não adianta usarmos, né, da autoridade que venhamos a receber do Senhor, que toda autoridade é constituída por Deus, ou da condição de podermos criar decretos, estabelecermos normas. E ele chama ainda de escrivões que escrevem perversidade. Aí ele diz aqui, ó: a quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa riqueza? Ou seja, vai chegar um momento em que o juízo de Deus ele vai acontecer na vida destas pessoas. Quando ele diz, ai dos que decretam, isso há uma abrangência universal, tanto em toda a esfera, como também em todo lugar, como também em toda a esfera, em que pairar essa justiça, ou que se manifestar essa injustiça. E ele diz que, nesse momento, estando sob essa condição de estar sofrendo, passar a vir sofrer, né, o juízo de Deus, estaremos desguarnecidos. Não há como clamar ao Senhor se nós não demos ouvido às suas demonstrações. Quando a Bíblia traz esse alerta de Deus, ele vem, ainda que seja para nos dar a certeza de que não só ele está vendo, mas como tem o poder para julgar e efetuar este juízo sobre nossas vidas, sobre todos, independente se é nação, como foi o caso aqui de Israel, ou como pessoa no particular. Esse ele nos traz primeiro essa realidade. Como também nos traz, né, ele vem imbuído ou vem orvalhado da misericórdia de Deus. Porque é um alerta. E precisamos atentar para essa realidade. E continuando o versículo aqui, que vai ser um base para o que já estamos a refletir a respeito desse tema, ele diz: nada mais
Olha só. Resta senão curvar-vos entre os presos, ou cair entre os mortos. Olha só. Com tudo isso, olha só. Não apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. A ira de Deus, amado e querido ouvinte da palavra de Deus, ela sempre se manifesta sobre a questão, né, do dano ao nosso próximo, do dano à sociedade. Porque quando nós lemos, como nós lemos no versículo 2, que ele fala, olha só, para privarem da justiça, necessitados, arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, daqueles que prezam em fazer o certo, e às vezes por prezar em fazer o certo, nós como cristãos, ou nós como temente a Deus, ainda sendo até pessoas de bem, acabamos por sofrer consequências, porque aquilo em que a lei quer que nós façamos, né, está acima, ou melhor dizendo, está abaixo dos princípios eternos de Deus, dos mandamentos de Deus, que prevalece sobre as ordenanças humanas, quando fora do alinhamento da vontade de Deus, da justiça de Deus, da verdade de Deus. E ele continua, para despojar as viúvas e roubar os órfãos. Então a ira de Deus se levanta quando, de certa maneira e em certa proporção, nós passamos a sofrer. Só que essas pessoas, elas não ficarão impunes. Nesses atos, eles terão o seu devido tempo em que há de sofrer a justiça divina. E esse juízo, ele tem duas esferas. Tem tanto a esfera contemporânea, temporal, como a temporal. Por isso é melhor nós examinarmos o nosso caminho e voltarmos com o coração sincero e quebrantado a Deus. A este ele não deixa de ouvir, do que permanecermos sob a dureza do nosso coração, porque tanto haveremos de sofrer, como o povo de Israel aqui ia sofrer sobre as rédeas, né, e a vara do rei da Síria, porque quando ele diz aqui, mas que fareis vós no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe? Quando ele fala essa expressão, perguntando ao povo de Israel, através do profeta, aí aqui eu trago o contexto. Ele fala da Síria. As 10 tribos chegaram a uma situação em que somente a vara de Deus seria que poderia trazer resultado, porque a vara de Deus, como diz o salmista, é aquela que consola. Por quê? Porque quando se manifesta a vara de Deus, não é para um extermínio total, a não ser que aqueles que cheguem a esse ponto estejam já destinados por Deus em justiça para esse juízo. Porém, aqueles que assim não chegarem a esse nível, a vara de Deus é justamente para revelar o seu amor, para revelar a sua misericórdia, para revelar a sua longanimidade. Porque eles foram para a Síria, depois Judá, as 2 tribos, foram cativas à Babilônia, quando também a Síria, aqueles 10 tribos que estavam ali também foram juntas para a Babilônia, porque a Babilônia também foi um domínio mundial. E a Síria sofreu também o seu juízo de Deus, pela forma que, ainda que sendo uma vara de Deus, como foi usada por Deus para corrigir as 10 tribos, ainda assim eles se ensoberbeceram
pelos domínios que Deus estava concedendo a ele de ganhar guerra e dominar nações, dominar povos. Isso levou eles à soberba, a um grau, né, de orgulho, em que o Senhor já deixou decretado que eles receberiam também o juízo de Deus. É o que nós vemos a partir do versículo 5 deste capítulo. Então Deus traz esta palavra para o povo de Israel, observe bem, mostrando, né, que ninguém estará impune. Que nós não devemos, como diz o salmista no Salmo 37, nos indignarmos por conta dos malfeitores. Agora, o que me chamou a atenção, amado e querido irmão, amigo e ouvinte da palavra de Deus, é que esses decretos não estão só, e essas leis injustas, essas ordenanças, elas não estão, além de revelar um abuso, né, dentro da autoridade que Deus delega a alguém, ela se estende também quando dentro da esfera da fé. Quando eu, no meu exercício da fé prática, estando ao meu alcance, né, ter um corpo de pessoas, ou sou chefe de um setor onde trabalho, eu, diante da minha prerrogativa dentro desta empresa, eu venho a tratar de forma desigual e injusta aquele corpo de funcionário que está sobre a minha responsabilidade, à luz da prerrogativa a mim dada pela empresa em que trabalho. E isso frente à razão de eu ser um crente. Então observe, amado e querido irmão, e você que são pessoas de bem, mas que precisam entender que há necessidade de se voltar para Deus, se arrepender, está dentro deste povo de Deus. E que isso vai acontecer. As injustiças nós vamos sofrer. O mundo, ele está sobre a esfera, né, contínua da injustiça, porém não está sob o descontrole, jamais, na esfera da soberania de Deus. Jamais. E o tempo nos é testemunha disso. A história são um testemunho para nós dessa verdade. Porque ainda que o cenário seja caótico, porém a Bíblia nos diz que ele está assentado, não assentado num sentido de estar desdenhando o sofrimento humano, desdenhando as causas e o que está acontecendo, como se nada estivesse aí. Esse assentado sobre trono não representa a indiferença ao nosso sofrimento, ao teu sofrimento e ao meu sofrimento, de maneira alguma. Estar sentado sobre trono representa, né, unicidade de soberania, de governo e de poder. Ele é Senhor, louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E diante dessa reflexão aqui como prefácio, eu vou trazer aqui, partir para os pontos, para ficar para nós. Nesta certeza, nesta confiança. Há outros vídeos que tratam desse assunto, sobre essa questão da soberania, do governo de Deus. Porém, quanto mais nós tivermos a meditar, quanto mais nós tivermos a refletir, isso nos privará e nos guardará de cairmos no esquecimento de que Deus não despreza, observe bem, nem mesmo as pequenas coisas, no que diz respeito até mesmo ao campo das injustiças, relacionada ao seu grau e à sua proporção, quanto ao dano, quando dentro dessa esfera, por estabelecer um decreto, por criar mandamento, é como dentro do campo congregacional. Um pastor que vem ali se colocar como um tirano dentro daquele corpo eclésio, estabelecendo, exigindo
aquilo que Deus não exige, mas vem do seu orgulho, vem da sua soberba, está alicerçado sobre a sua prepotência, ele há de sofrer também o juízo de Deus, porque se trata de uma justiça, uma injustiça. E aqui os 3 pontos que eu deixo é: toda injustiça terá o seu devido juízo, independente, olha só, vou abrir para vocês, independente qual seja o seu propósito. Aqui no versículo 2, Patiá diz: para privarem da justiça os necessitados. E continua ainda, mais outro propósito. Eu coloquei Patiá, mas daqui ao ler nós vemos que há outros que se seguem. E arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo. Agora, olha o terceiro, a razão e o fim e o objetivo. Para despojar a viúva e roubar o órfão. Então toda injustiça terá o seu devido juízo, independente qual seja o seu propósito. Qual seja o seu propósito. Também toda injustiça terá o seu devido juízo, vindo do alto de Deus, independente qual seja o seu grau. Como diz aqui, ó, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Isso aqui está relacionado, sabe o quê? Nesse caso específico que Deus está tratando, de opressão sob o alicerce da ambição, de o ter, de o adquirir, do prosperar, do se enriquecer. Então toda lei e decreto que traz sobre a sua motivação um enriquecimento ilícito, e isso sem contar por quem tenha que se passar por cima, e é isso independente dessas questões e tantas outras que levarem a esta atitude, como ambição, ou como inveja, ou como perseguição por se tratar do povo de Deus, como as próprias nações, o próprio povo de Israel, próprios reis, criavam leis que fraudavam, né, e combatiam frontalmente a lei de Deus, as ordens, os mandamentos de Deus, que se colocavam acima deles. Porém, a palavra do Senhor permanece. Ai dos que assim decretam. Leis injustas e dos escrivães, olha só, que escrevem perversidades. Terceiro e último, para nós estarmos encerrando, toda injustiça terá o seu devido juízo, independente qual seja o período das suas más ações. Porque o que parece para nós, pelo tempo e pela situação que aquela pessoa te encontra, como se nada estivesse acontecendo e estivesse gozando sobre esse ato, né, se valendo deste ato de injustiça, independente do tempo, o juízo de Deus virá. E nós vemos isso no versículo 4, fechando aqui a nossa reflexão. Quando o Senhor diz, nada mais resta, olha só, se não curvar entre os presos ou cair entre os mortos. Agora, é aqui o que diz a Bíblia. Com tudo isso, não se apartou a sua ira, ó, mas ainda está estendida a sua mão. A mão do Senhor está estendida. Tanto para abençoar e trazer você à realidade, ao arrependimento, e te conceder, e conceder a mim o perdão, para que nós possamos, né, trilhar, como diz o salmista, caminho reto, porque bem-aventurado é aqueles que trilham caminhos retos. Como também a mão do Senhor está estendida,
Nós não podemos afirmar, mas nós vemos isso está acontecendo dia após dia em toda a esfera da existência humana. Deus sempre esteve a agir contra, de forma impetuosa, quando assim é necessário, contra toda e qualquer injustiça. E essa vindicação final se dará no dia do trono branco, no dia do juízo em que todos serão julgados, indistintamente, né? E todas aquelas obras que estavam encobertas serão reveladas. Por isso, diante dessa realidade e diante dessa confiança e certeza de que Deus é luz e que nele não há sombra de variação e que Deus é justo, o seu trono está firmado sobre a justiça e a retidão, é que o Senhor nos enviou seu Santo Filho Jesus Cristo. Justiça essa já ali estabelecida na cruz do Calvário para proporcionar para nós a condição do perdão e para estabelecer conosco uma aliança eterna, uma aliança de paz, e não sobre um aspecto de condenação, não sobre um aspecto de sofrermos, né, o juízo de Deus por estarmos levando uma vida sob a prática do pecado, porque todo pecado é injustiça, e sobre, né, os viés, né, de estarmos estabelecendo e criando leis injustas, independente do seu grau, independente também do tempo que venhamos estar fazendo isso. O certo é que nenhuma injustiça ficará impune diante do juízo de Deus. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe, e um abraço a todos, até a próxima programação. Vamos estar orando, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, nossos pecados temos cometido, e queremos, Senhor, te agradecer por este momento em que até que ficamos, Pai. Meditamos sobre essa verdade que nos confronta e que é necessária para nossas vidas, para que em tudo que vamos fazer, venhamos, ó Pai, primar pelo que é reto, pelo que é justo, pelo que é louvável e pelo que é verdadeiro. E nos guardar, Senhor, de praticarmos qualquer ato de justiça, seja contra qualquer pessoa, seja em qualquer esfera da nossa vida. Faz isso, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, e já te agradecemos por tudo. Amém. Me perdoe aí pela tosse.